Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida. A aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente, do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Muito bom estar com vocês nesse sábado letivo. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Revisão, amizades e coletivos sociais, influência no projeto de vida. A nossa proposta hoje é retomar o conteúdo estudado, amizades e coletivos sociais, esclarecendo dúvidas e aprofundando a compreensão do aluno sobre a temática. Sem perder tempo, sem delongas, vamos iniciar falando sobre as necessidades interpessoais. Recordar o que são as necessidades interpessoais, porque elas estão relacionadas com nossos tipos de relacionamento, com as nossas amizades e com os nossos contatos. Mas uma coisa de cada vez, vem comigo. Turma, todo ser humano, ele possui diversas necessidades. Olha aqui nesse quadrado, ó, nessa pirâmide. Necessidades básicas, necessidade de segurança, sociais, autoestima, autorrealização. Então, além dessas necessidades, nós temos mais 3 que vão servir para a gente compreender a importância dos coletivos, dos grupos sociais para a construção do nosso projeto de vida. A necessidade de afeto, de controle e de inclusão. Veja bem, a necessidade de afeto é a necessidade que nós possuímos para formar vínculos afetivos. A necessidade de afeto, ela está ligada às amizades e também aos amores, mas o foco hoje é amizades. Eu tenho uma necessidade de afeto, uma necessidade de estabelecer vínculo afetivo com as pessoas, então eu busco amizades. Temos também a necessidade de controle, participar das instâncias de poder e a necessidade de inclusão, que significa pertencer a um grupo. Se a necessidade de afeto está ligada às amizades, a necessidade de inclusão, de pertencer a um grupo, está ligado, claro, aos grupos sociais. Então, percebam bem, o ser humano possui 3 necessidades fundamentais: afeto, controle e inclusão. Afeto relacionado a amizades. Inclusão aos grupos sociais. Compreendido isso, sigamos adiante. Nós, a partir das nossas necessidades interpessoais, nós estabelecemos relacionamentos interpessoais, que são relações com as pessoas mais próximas do nosso convívio. Há 3 tipos de relacionamento interpessoal: o relacionamento familiar, as amizades
e os relacionamentos amorosos. Seguindo adiante, vamos focar agora nas relações interpessoais de amizade. O foco agora é em relação à amizade. Veja bem, a amizade está relacionada à necessidade de afeto. Olha só que interessante essa definição de amizade. É um relacionamento pessoal e voluntário. Vou escrever aqui direitinho. Afeto é um relacionamento pessoal e voluntário. O que isso quer dizer? Com a palavra voluntário, a amizade é uma escolha. Ninguém pode forçar amizade com outra pessoa. Porque esse relacionamento pessoal e voluntário, ele vai propiciar intimidade e ajuda. E além disso, as duas partes gostam uma da outra e buscam a companhia uma da outra. Um critério que você pode, utilizar para saber se a sua amizade é verdadeira, a outra pessoa gosta da sua companhia, a outra pessoa demonstra sentir algo por você, carinho, afeto, consideração e respeito. Se a pessoa demonstrar essas características, é seu amigo de verdade. Mas se não demonstrar, você está numa amizade falsa. O interessante na amizade é que ela pode surgir em diversas situações. Eu posso ter amigos no trabalho, no colégio, na faculdade. Posso cultivar amizades a partir de amigos em comum. E a amizade pode surgir por acaso. Na arquibancada de um campo de futebol, por exemplo. O que vai indicar, o que vai unir essas duas pessoas na relação de amizade é algo chamado vínculo. Esse vínculo também será importante quando a pessoa começar a participar de grupos sociais. Turma, vamos passar aqui. As amizades são os nossos primeiros contatos sociais. O que são contatos sociais? São aqueles contatos mantidos entre pessoas que convivem numa sociedade. Os contatos sociais, eles podem ser diretos ou indiretos. Os contatos sociais são diretos quando eles ocorrem de indivíduo para indivíduo, sem intermediários e com percepção e interação física. Por exemplo, você está conversando num banco de praça com seus amigos. É um contato direto. Por quê? Você está no mesmo ambiente que eles. Mas os contatos sociais também podem ser indiretos. São indiretos quando há intermediários, que geralmente são meios tecnológicos. Um exemplo, esta aula de projeto de vida, ela é um contato social indireto. Por quê? Porque eu estou aqui em Teresina, num estúdio, no bairro Monte Castelo, e ao mesmo tempo estou presente em várias cidades do Piauí, do Brasil e do mundo. Eu estou lhe fazendo companhia durante 45 minutos, que é o tempo de duração desta aula. Mas eu não estou aí com você. Eu estou aqui. Essa nossa relação, ela ocorre porque há uma câmera diante de mim que está captando a minha imagem e há um sistema de internet que transporta a minha imagem para
diversas localidades que acompanham esta aula nesse exato momento. Mas um espaço privilegiado para contatos indiretos são as redes sociais. Ontem tivemos uma aula sobre redes sociais. Recordam? E nós aprendemos que há 4 tipos de redes sociais. Primeiro, redes de relacionamento, em que eu busco me relacionar com as pessoas, faço comentários, partilho a vida, partilho momentos. Exemplos de redes de relacionamento: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Temos também as redes sociais de entretenimento. A proposta dessas redes não é basicamente as pessoas trocarem ideias, as pessoas partilharem a vida. Elas vão compartilhar um momento de entretenimento, um momento de lazer. Então, essas redes de entretenimento, elas vão fornecer conteúdo de mídia, vídeos, músicas, por exemplo. E a partir desses vídeos, dessas músicas, de transmissões ao vivo, reportagens, documentários, eu vou passar o meu tempo. A rede de entretenimento é um passatempo. Fala para o colega que está do lado. A rede de entretenimento é um passatempo. Cutuca o colega do outro lado e diz: a rede de entretenimento é um passatempo. Exemplos de redes de entretenimento: o YouTube, uma plataforma de vídeos, inclusive é essa plataforma aqui, onde está sendo veiculada essa aula, e o TikTok, que é o aplicativo mais popular do planeta na atualidade. Mas temos também redes de relacionamento profissional. São redes que não são para entretenimento e não são para as pessoas se relacionarem. São para as pessoas fazerem contatos profissionais. Então, nessas redes de relacionamento profissional, pessoas se oferecem, no bom sentido, para ingressar no mercado de trabalho a partir da sua profissão. Eu sou advogado, eu sou biólogo, eu sou engenheiro, eu tenho essas qualificações e estou à disposição do mercado. E também empresas fazem o caminho inverso. Precisamos de biólogos, precisamos de contabilistas, de nutricionistas e assim por diante. O quarto tipo de rede de relacionamento são as redes de nicho, que eu costumo chamar de redes de bolhas. São redes que não são grandes, gigantescas. Elas servem para alguns fins específicos. Por exemplo, a Quora, a rede de nicho Quora, é uma rede de perguntas e respostas. O Twitch era inicialmente uma rede de nicho. Servia apenas para pessoas, utilizarem uma plataforma para divulgar jogos, videogames, transmissões ao vivo. Hoje o Twitch virou uma rede de entretenimento. Então, querido aluno, querida aluna, os contatos sociais são diretos e indiretos. E eles nos levam aos grupos sociais. O tema da nossa aula é amizades e grupos sociais. Eu tenho uma necessidade de ter amigos para que, com esses amigos, eu preencha a minha carência afetiva, a minha necessidade afetiva, e eu também busco, por meio dos contatos sociais, pertencer a um grupo social para preencher a minha necessidade de inclusão. Então, eu estou aqui. Eu quero pertencer a um grupo social. Eu quero ter em mim
um sentimento de pertença a um grupo. O que é um grupo social, professor? Grupo social são relações que ocorrem entre duas ou mais pessoas. Uma pessoa sozinha, deixa eu ver se eu consigo melhorar o aspecto desse boneco. Eu nunca consigo, né? Já perceberam, né? Pronto, vai ser assim esse boneco. Uma pessoa sozinha não é um grupo. Duas, uma dupla, mas já é um grupo embrionário. Mais de duas, um grupo se formando de fato. Então, eu quero pertencer a um grupo. 3 fatores vão influenciar na minha escolha. O primeiro fator é o vínculo. Eu quero me vincular a um grupo. No caso, vou me vincular a esse grupo aqui. Grupo vermelho. Eu estabeleço um vínculo com esse grupo. Mas esse vínculo, ele é motivado pelas afinidades. Eu tenho interesses comuns, iguais às pessoas desse grupo. Busquei o vínculo porque possuo afinidade. Mas vínculo e afinidade não garantem que haja um sentimento de pertença meu a esse grupo. Aí entra o terceiro aspecto, que é a convivência. Eu me vinculei a um grupo no qual pessoas possuem interesses comuns aos meus, e eu, ao conviver com eles, eu me senti pertencente a esse grupo. Esses 3 pontos, vínculo, afinidade e convivência, eles são importantes por quê? Porque um desses grupos sociais onde os jovens costumam se reunir são as denominadas tribos urbanas. O que são tribos urbanas? A expressão tribo urbana, ela é antiga. Ela foi criada ainda nos anos 1980. Precisamente em 1985, por um sociólogo francês, Michel Maffesoli. Conceito: grupos de pessoas, um grupo social que se unem, o vínculo com base em interesses comuns, a afinidade. Compartilhando a convivência. Deixa eu escrever direitinho aqui, para ficar bem claro para vocês, na hora que forem ler mais uma vez. Pessoas que se unem. Aqui estamos falando do vínculo. Interesses comuns. Afinidade. Compartilhando a convivência. Percebe? O que vai demandar, né, o que vai gerar o sentimento de pertença é vínculo, afinidade e convivência. Na convivência, eles vão compartilhar mesmos símbolos, hábitos, ideias e também maneiras de vestir. Como essa tribo aqui descrita nessas fotos, a tribo dos góticos. Nós temos muitos exemplos de tribos urbanas. Olha só, nós temos os funkeiros, temos os pagodeiros, temos os clubbers, os punks, hip hop, bikers, straight edge e os veganos. Aqui é um pequeno recorte, 8 tribos, mas são dezenas de tribos. Faça a experiência, principalmente se você for um habitante de uma cidade de médio e pequeno porte. Caminhe pelas ruas do centro da cidade e perceba as tribos urbanas ao seu redor,
E são muitas. Continuando, querido aluno, continuando, querida aluna, vamos agora falar sobre os coletivos juvenis. Bom, os coletivos juvenis, eles também são grupos sociais. A diferença é que, veja bem, por exemplo, nas tribos urbanas, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar uma identidade. Uma identidade social e pessoal. Nas tribos urbanas, eu vou buscar uma identidade social e pessoal. Nos coletivos, eu vou buscar ação. Ou melhor, sentido da vida. Dá um sentido à minha vida, um rumo à minha vida. Então, os grupos sociais denominados coletivos juvenis, e um exemplo dele nós estudamos, que foi o coletivo Salve Rainha, ele é formar, são o quê? São organizações jovens que atuam no terceiro. Também. Nós temos na sociedade o primeiro setor, que são as empresas públicas, órgãos públicos e as empresas privadas, primeiro e segundo setor. O terceiro setor são organizações não governamentais, nem pertencem ao governo, nem são empresas fins lucrativos. O objetivo de um coletivo é gerar serviços públicos com ações sociais na área de saúde, arte, esportes, cursos profissionalizantes, etc. O Salve Rainha era uma organização não governamental, um coletivo voltado para a arte. Quais são os princípios dos coletivos? Então você percebe que o coletivo está ligado ao sentido de vida. Transformação do mundo através das pessoas. Já dizia Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo. Mais uma vez, educação não muda o mundo. Educação muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Visão abrangente e cotidiana da política. Isso quer dizer que a visão de política dos coletivos não é a visão do partido político. Partido, o próprio nome diz, é uma parte. Eu sou filiado ao PL, Partido Liberal Conservador Cristão, ao PLCC. A minha visão de mundo vai ser limitada, vai ser partida. Vai ser uma visão liberal, cristã e conservadora. Mas a sociedade é maior do que o cristianismo, do que o conservadorismo, do que o liberalismo. Chega a ser até uma contradição, Partido Liberal Conservador. Mas percebe então? Para os coletivos juvenis, a visão é abrangente. Política se faz na ação. Eu sou um ser político quando eu cuido do próximo, quando eu ofereço serviços como educação, saúde, cultura, esportes. A educação, a política, se faz com ações políticas. Autogestão, descentralização e flexibilidade. Não tem donos nos coletivos. Os coletivos são organizações coletivas de muitas pessoas que se autoajudam. E também heróis.
heróis reais. Os heróis não são os heróis da Marvel, nem da Detetive Comics. Os heróis são aqueles que agem no dia a dia por um mundo melhor. Mais algumas características dos coletivos juvenis. Alguns já conhecemos, já falei, vou apenas reforçar, tá bom? Alunos lindos, maravilhosos que acompanham esta aula. Primeira característica, já falei para vocês. Prestação de serviços. Os coletivos existem para prestar serviço. Dentre os serviços mais comuns estão aqueles ligados à qualidade de vida. Nós temos coletivos ligados à educação, ligados à atenção ao idoso, coletivos ligados ao bem-estar, coletivos ligados à saúde, à cultura, meio ambiente, lazer, e tantas outras dimensões. Temos também uma característica importante, que é a inovação. O coletivo, ele existe para inovar. Ele apresenta a novidade. Detecta aspectos onde os serviços tradicionais não ou são obsoletos. Por exemplo, o coletivo Salve Rainha. A prestação do serviço cultural na cidade a prestação do serviço cultural não estava atendendo às necessidades da população. Por não estar atendendo, o grupo de jovens se reuniu e disse: vamos levar a cultura para a cidade, trazer a novidade. Fazer com que chegue a cultura em espaços onde ela não está chegando. Então, o coletivo vai atuar onde há falta, onde há insuficiência. Observação importante, olha só. O papel inovador dos coletivos provém basicamente dos seguintes fatores: a ausência de burocracia, não tem donos, é uma autogestão, cada um segura na mão do outro, e a participação de ativistas. Pessoas que não apenas refletem sobre a sociedade, mas trabalham pela sociedade. Outra característica, olha só, preservação de valores democráticos. Numa sociedade democrática, os coletivos juvenis cumprem a finalidade de oferecer coesão social, manter o pluralismo e a participação cidadã em canais que não sejam os partidos políticos. Ou seja, o coletivo juvenil, ele anda de mãos dadas com a democracia. Essa questão já inicia a partir dos seus princípios, olha só. Quando eu falo em autogestão, quando eu falo em descentralização, quando eu falo em flexibilidade, eu estou aqui falando sobre democracia. Então, olha só, o coletivo, ele vai preservar os valores democráticos, fazendo que as pessoas, com que mais pessoas participem, fortalecendo o pluralismo. O coletivo também, ele vai apresentar influência nas políticas públicas. O que isso quer dizer? Os coletivos que foram bem-sucedidos, eles conseguem participar com o aval
das administrações públicas, da elaboração de políticas sociais. O que isso quer dizer? Na prática é o seguinte, ó. Se eu tenho um coletivo na área da educação, e esse coletivo, ele mostra que tem impacto social, ele se torna relevante, ele se torna uma referência. Então, quando os governos elaborarem políticas sociais da área da educação, ele vai ter que escutar esse coletivo, porque ele já é uma força política influente na sociedade. Assim também ocorre com coletivos ligados à arte, à cultura e outros aspectos. Dito isso, vamos fazer algumas atividades para verificarmos se nós compreendemos a mensagem de hoje, a nossa revisão. Pessoal lindo, maravilhoso que acompanha essa aula. Turma, vem comigo, olha só. Primeira, acima temos uma definição. Então, olha só. Eu vou ler esse texto aqui, e esse texto vai apresentar um conceito que pode ser o conceito de tribos urbanas, pode ser o conceito de identidade pessoal, de identidade social ou o conceito de pertencimento. À medida que eu for lendo, eu vou marcar alguns pontos que vão nos ajudar a identificar o conceito. Então vem lá, ó. São características atribuídas a um indivíduo pelos outros. Características atribuídas a um indivíduo pelos outros. É uma categorização realizada pelos demais indivíduos para identificar o que uma pessoa em particular é. Veja bem, querido aluno. Veja bem, querida aluna. Quando eu estou atribuindo características a um indivíduo, eu geralmente falo isso aqui, ó. Ele é. Fale sobre fulano. Ele é assim. Quando eu quero identificar uma pessoa em particular, eu vou dizer também, ele é. Pois bem, querido aluno, querida aluna, essa expressão ele está relacionado à identidade social das pessoas, dos indivíduos. Por quê? Porque é a forma como os outros me veem. A forma como os outros me veem é a minha identidade social. Quando eu pertenço a uma tribo urbana, que é um grupo social, essa tribo urbana, ela vai identificar a minha identidade social. Quem é fulano? Não, fulano é aquele funkeiro. Quem é aquele cicrano? Não, cicrano é aquele que é skatista. A tribo urbana, ela é um componente da minha identidade social. Então a resposta pode ser, olha só, identidade social. Para você que acertou. Para você que acertou. Eu não posso dar uma nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode continuar. Terceira. Olha só. Leia o relato abaixo de uma funcionária sobre como ela se sente na empresa. Então, eu vou ler esse relato e ao término dele,
nós vamos tentar identificar qual é a necessidade interpessoal da pessoa. Lembrando que o ser humano tem 3 necessidades: afeto, controle e inclusão. Então vem comigo, olha só. Ao término desse relato, eu vou tentar identificar se a Gisele tem necessidade de controle, necessidade de afeto ou necessidade de inclusão. Tá certo? Necessidade de dinheiro já está descartado, porque não trabalhamos com essa necessidade na aula. Vou marcar as partes mais importantes que vão orientar a resposta correta. Olha só. Olá, eu me chamo Gisele. Perdão. Olá, me chamo Gisele. Sou uma pessoa bastante comunicativa. Então, sou a Gisele e eu me sinto, sou comunicativo, identidade pessoal, um conjunto de crenças. Eu me dou bem com a maioria das pessoas à minha volta. Também ela está se autodefinindo. Identidade pessoal. São crenças. Mas, vai falar agora sobre o que lhe incomoda. Tem uma situação que me incomoda no trabalho. Sempre sou excluída das coisas, conversas e grupinhos. Até mesmo em fotos da empresa, eu sou deixada de lado. Sinto-me como se fosse um trapo. Sem falar que o pessoal não acredita no meu potencial ou na minha capacidade de crescimento na empresa. E olha que eu estou sempre procurando me aperfeiçoar e desenvolver. Será que não sou agradável? Será que essas pessoas não gostam de mim? O que posso fazer para me sentir bem? Pois isso me dói bastante, é algo que incomoda. O que nos incomoda é algo que nos dói. E acabo deixando transparecer a minha infelicidade. O que eu faço? Bom, querido aluno, querida aluna, a partir do momento que eu marquei aqui, sempre sou excluída e sempre sou deixada de lado, e essas duas questões, elas me incomodam, eu estou claramente me referindo à necessidade de inclusão. Eu me sinto excluída. E ao me sentir excluída, eu quero ser incluída. Necessidade de inclusão. Para você que acertou, aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Assinale V ou F sobre o Jovem Ponte, um assunto de aulas anteriores. Então recordem bem, o que é o Jovem Ponte? É aquele que estabelece conexões com grupos diferentes e ao estabelecer essas conexões, ele faz ponte entre um grupo e outro. Então vamos lá. Marque V ou F, assinale, escreva V ou F. Vamos lá. O Jovem Ponte, ele transita por muitos mais grupos que a média das pessoas. Verdade. As pessoas transitam por 2, 3, 4 grupos. O Jovem Ponte, ele transita, ele tem, ele consegue conviver com muitos grupos diferentes. Verdadeiro. Segunda, o Jovem Ponte quer criar pontes entre realidades diferentes das suas, ó. O Jovem Ponte cria pontes, ó. Exatamente, verdade. O próprio nome, né? Jovem Ponte, porque ele quer criar pontes. Muito bem. Já temos a letra V. Outra letra V.
Terceira questão. O Jovem Ponte abre diálogo sobre preconceitos e diferenças. Isso é claro. Se é um jovem que quer transitar por grupos sociais diferentes, se é um jovem que quer conectar realidades diferentes, ele não pode ter em si preconceitos e diferenças. Então ele vai abrir o diálogo, vai fazer com que as pessoas pensem sobre seus preconceitos e diferenças e afastem de suas vidas preconceitos e diferenças. Quarta, o Jovem Ponte apoia o discurso de ódio. Jamais. O discurso de ódio, ele constrói muros. Quando eu me refiro a outra pessoa com a linguagem de ódio, eu estou cortando relações com essas pessoas. E o Jovem Ponte não quer cortar relações. Ele quer criar conexões e relações. Então, olha só a sequência VVF, letra B. B de bonitos. Para você que acertou. Aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Que coisa bela. Pode comemorar. Chegamos à nossa revisão. Hoje conversamos sobre necessidades interpessoais, tipos de relacionamento, o que é identidade pessoal, o que é identidade social. Falamos bastante sobre contatos sociais, sobre grupos sociais, sobre os fatores que unem os grupos, vínculo, afinidade e convivência, tribos urbanas e sobre coletivos sociais. Em nossa próxima aula, retornaremos à temática relações virtuais, fortalecendo os vínculos sociais. Espero que tenham apreciado essa aula. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!